Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um programa T-Move em sua 4ª temporada. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, a CTE, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, em parcerias com as rádios da Universidade 800 AM e 107.9 FM. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. O nosso convidado de hoje é médico traumatologista, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia do CCS-UFSM, superintendente do USM, que é o Hospital Universitário da UFSM, e membro da comissão organizadora do Combras-CC, que depois a gente vai falar bastante sobre esse congresso. Dr. Humberto Moreira Palma, seja muito bem-vindo ao T-Move. Obrigado, professora Maria Aparecida, obrigado, ouvintes. É um prazer imenso estar aqui no T-Move, para que a gente possa conversar sobre esse tema e outros e de grande relevância, né, para a região e para o Estado, uma vez que esse congresso ele vai, de certa forma, nos trazer um pouco o passado recente, né, e nos planejar para um futuro que se faz muito necessário e se faz bastante objetivo no que será dito no Congresso. Sim, não sendo pessimista, mas sendo realista, a gente sabe que novas catástrofes virão, né? Porque o aquecimento global é um fato, ele está aí. Então, ver essa programação do Congresso realmente, assim, dá aquela esperança de ver que está sendo feito alguma coisa, está sendo pensado. Então, realmente é muito importante esse programa, muito importante a gente falar sobre essas questões. Então, realmente eu lhe agradeço. Mas antes de falarmos do Congresso, nós temos uma pergunta inicial que todo mundo, nos 100 e poucos programas T-Move, todo mundo passa por ela. Então, Humberto, o que te move? O que me move são sonhos, né? Sonhei ser jogador de futebol, fui, mas não fui um grande jogador, né? Até joguei futebol de salão por esse mundão aí. Sonhei quando era criança em ser astronauta, sonhei em ser bombeiro, né? Mas o tempo vai meio que tentando dirigir os sonhos da gente, né? Então, chegou um momento em que eu fiz educação física antes e a ideia era trabalhar com futebol profissional, né? E só que essas ideias são mutantes, são mutáveis, né? E dessa forma, essas ideias foram se transformando. E os sonhos juntos, né? Então, até trabalhei com futebol de salão, futebol de campo, como treinador. Depois trabalhei com basquetebol em cadeira de rodas num projeto de uma grande empresa de laticínios de São Paulo, uma empresa mundial, no Hospital de Clínica de São Paulo. E quando eu vi, meu irmão é ortopedista, acabei fazendo medicina. E dentro da medicina, então, a gente vai para outros sonhos, né? Uhum. E o que me move é isso. Não tem muitos planejamentos. Tenho 2 filhas pequenas, que eu espero que elas se movam pelos sonhos também, né? E é assim que eu levo a minha vida, é assim que eu me movimento e é assim que eu me movo. Nossa, eu acho que a vida é assim mesmo, né? Uma construção.
Isso que é legal, que eu acho, da vida, né? Essas mudanças de rota, essas mudanças de caminho, muito interessante. E quem é Humberto que não está no Lattes, que não está na profissão? Então, são mudanças significativas, né? Porque anos atrás eu era uma pessoa que jogava bola, que ia nos churrascos, né? E agora eu tenho 2 meninas, uma de 11 e uma de 13. Então, a maior parte do tempo é dedicada a elas e a Keila, né? Que é minha esposa. E a gente faz aí, se divide, né? Um vai para cá, outro vai para lá, parece aquelas bolinhas de pinogol, né? Fica batendo de um lado para o outro, atrás das meninas, né? E correndo para que elas tenham um suporte mínimo, né? Para realizar seus sonhos. Fora daqui, eu tento fazer algum exercício, leio, ouço música, faço um trabalho voluntário no Inter de Santa Maria, né? Já que eu sou um dos médicos, tá? Coordeno, ou tento coordenar o pouco tempo que tem lá o departamento médico do clube, né? E, enfim, um cidadão comum, uma pessoa simples, né? Vivo uma vida muito simples e esse sou eu, né? Nossa, que legal. Então, o senhor faz parte da comissão organizadora do CONBRAS-CC, que é o Congresso Brasileiro sobre Catástrofes Climáticas. Eu gostaria que o senhor falasse mais sobre esse importante evento. Esse congresso ele é um marco aqui para o estado do Rio Grande do Sul, não só para a universidade, né? Esse congresso, que vai iniciar dia 29 e vai até dia 31 de maio, né? Aqui na Universidade Federal de Santa Maria, ele marca a necessidade da gente pensar, né, priorizações. Tem um vídeo que acontece no YouTube, em algum lugar desses aí, que é do Carl Sagan falando sobre prioridades, né? E que trilhões de dólares foram investidos em armas com a possibilidade de que a União Soviética fizesse uma invasão aos Estados Unidos. Qual era a chance disso? Era 10%. Mas, né, existe a chance. Naquela época, muitos anos atrás, há décadas, ele falava só que o aquecimento global, a chance será 100%, a não ser que nós mudemos o comportamento. E quantos nós estamos investindo nisso? Ele perguntou naquela época, né? Ou seja, não foi investido o que era necessário. Então está na hora de nós priorizarmos as discussões e entendermos que não existe desenvolvimento tecnológico, não existe desenvolvimento pedagógico, não existe desenvolvimento em saúde, não existe desenvolvimento social sem planeta. Nós não vamos estar aqui para desenvolver. Nós vamos estar em sei lá onde, mas aqui nós não vamos estar, né? E a raça humana, a espécie humana, ela não entende isso, né? Eu recentemente escrevi uma coluna em que o Homo sapiens, eu não sei se ele seria o Homo bellum, que é o homem que faz guerra, né? E se ele não deveria ser mais o Homo ludens, né? Do Zinga, né? Porque eu acho que jogar e brincar deveria ser melhor do que pensar como nós pensamos hoje. Hoje nós pensamos muito mal, né? E esse congresso vem para nos trazer essa reflexão para profissionais de diversas áreas, né? Da área do direito, da área da saúde, da área das engenharias, da arquitetura, da filosofia, né? Que é necessário repensar o modo em que nós entendemos o mundo. Porque desta forma, nós iremos para o que está se desenhando e não é somente com esse último evento. Há uma década, pelo menos, os eventos vêm se intensificando na sua gravidade, ou seja, na sua intensidade, mas também diminuindo a sua temporalidade, né? E isso é que nós temos que ver o que fazer. E o Congresso vem para essas discussões. Vem para fazer com que os alunos, os pesquisadores, os professores, a comunidade em geral, não precisa ser um aluno da universidade ou um funcionário do hospital ou da universidade, qualquer pessoa de qualquer lugar pode se inscrever, vir ouvir, participar das discussões, fazer os cursos paralelos, que são que é o objetivo do Congresso, né? Que nós possamos
ampliar horizontes, tanto para enxergar mais ao longe, como também enxergar mais no periférico. Sim, agora o senhor estava falando e eu fui lembrando que a indústria do armamento, eu acho que é a que mais lucra, né, no mundo, está em primeiro lugar nos lucros. E, se não me engano, a de farmacologia seria o segundo lugar, né? Então, nós estamos muito mais preparados para a guerra e para a doença. Não é se falado no bem-estar, não é investido tanto no bem-estar, tanto humano quanto bem-estar num sentido global, né? No estar em sintonia ou em sincronia com o todo. E é muito triste constatar isso, né? É como se realmente fôssemos morar em Marte, que não é uma possibilidade, pelo menos, né? Eu acredito nessa questão. Então, realmente, assim, ó, é muito preocupante. E se nós continuarmos fazendo a mesma coisa, o que estamos fazendo, não teremos um resultado diferente. Cada vez mais virão novas pandemias, novas catástrofes. Então, é muito sério. A gente realmente precisa refletir sobre isso e mudar ações, né? Sim, essa reflexão é importante porque quem detém o poder é que tem que fazer essa mudança, né? Então, é uma necessidade que as elites dominantes façam essa mudança, né? É muito difícil que isso parta de uma ação realmente popular. É necessário que as elites entendam que o planeta é delas também, mas não é só delas. E que se elas não trabalharem para essa reconstrução, elas também serão afetadas, elas serão prejudicadas. Então essa visão umbilical das elites, elas têm que mudar profundamente e radicalmente essa visão e ter uma visão, né, de que o bem-estar planetário, de saúde planetária, também é bem-estar social. Elas não vão perder o seu poder, nada disso, mas elas precisam entender que nessa corrida financeira, em alguns anos, séculos, né, não sei quanto, talvez nós não estejamos aqui para poder usufruir. E toda essa questão, quando a gente fala, né, da catástrofe climática, ela também é uma questão de saúde pública, né? Sim, é uma questão de saúde pública e foi muito trabalhado ano passado isso aí, né? O Hospital Universitário, junto com ações em parceria e mais que parceria, em relações muito bem articuladas com as prefeituras das cidades, da região, com a aeronáutica, com o exército, com o SAMU, nós conseguimos, naquele momento específico da enchente, contornar diversas dificuldades, porque a função do hospital naquele momento era prestar socorro à saúde pública que estava sendo profundamente agredida naquele momento, né? E isso se mostrou bastante produtivo e bastante positivo. Nós conseguimos salvar muitas vidas, dar muito conforto, fazer as transferências necessárias, os atendimentos necessários. Isso orgulha muito o Hospital Universitário, os colegas, né? Porque naquele momento em que o hospital também estava com dificuldades para se manter fora da água, né? Nós tivemos áreas alagadas, as pessoas elas se mostraram muito altruístas, colaborativas, né, solidárias, e em conjunto com as demais entes que fazem a saúde da região, o Hospital Universitário conseguiu, então, dar conta da sua função, e nós fomos muito bem, né? Infelizmente,
dizer que o Hospital Universitário foi muito bem num momento de tanta dor é uma alegria que nos deixa, ao mesmo tempo, felizes, mas também nos deixa triste, né? Pela situação das pessoas que estavam ao redor. Tem várias temáticas no Congresso, até gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas temáticas e como é que foi a escolha, a ênfase nessas abordagens. O objetivo do Congresso, né, era tentar reunir, relacionando a saúde, né, as questões que são centrais para o desenvolvimento do tema dentro deste Congresso. Então a gente ficou com 4 pilares: saúde mental, gestão em saúde, inovação, tecnologia e sustentabilidade. Para isso nós escolhemos uma série de palestrantes que têm representatividade local, nacional, né, que dominassem e que dominem esses temas, para que a gente tenha um nível de excelência no Congresso. Nós, então, convidamos diversas autoridades nacionais, o presidente Arthur Quioro foi convidado, o deputado Paulo Pimenta, o deputado Roberto Fantinel, nesse tema em que eles estiveram em conjunto nessa articulação política para trabalhar o pós, durante a crise e o pós-crise, né? Nós temos também alguns colegas do INPE que vão falar sobre as mudanças, os efeitos, as causas e as consequências dessas mudanças climáticas. Nós teremos uma mesa redonda sobre segurança pública, que vai vir os palestrantes serão gestores federais, serão membros da Defesa Civil, das Forças Armadas, porque essa é uma questão importante, né? A segurança pública, ela também está vinculada à gestão em saúde e à saúde mental. O ambiente inseguro adoece as pessoas, né? Então, esse é um tema importante a ser tocado e discutido, né? As questões jurídicas sociais também são uma outra mesa redonda que nós teremos. É bem interdisciplinar. É bem interdisciplinar. Nós teremos assuntos relacionados à atenção primária em saúde, né, a gestão e a reconfiguração dos territórios e das redes, né. A vigilância em saúde também será outro tema, junto com a gestão de risco. Nós teremos abordagens primárias, abordagens práticas do primeiro acolhimento emocional. Isso é muito importante. Naquele momento em que minha casa foi alagada, eu estou sem casa, não basta apenas tirar e colocar em outro lugar, num ambiente mais seguro. Eu preciso de um apoio naquele momento. Isso é fundamental para a saúde mental na sequência da vida dessa pessoa, porque tem adulto, criança, idoso, né? Todas as adolescentes. Então é importante, aqui vai falar a Débora Noal, que é psicóloga da Força Tarefa do SUS, aqui de Santa Maria, inclusive. Nós teremos vários temas. Nós teremos um tema de sustentabilidade na adaptação do serviço de saúde. Nós teremos cuidados com a saúde mental em situações de desastre. Então, são temas muito amplos, né? As inovações pós-catástrofes, né? E depois teremos cursos, né? No último dia, que será o dia 31 de maio, será um dia de cursos. Nós teremos cursos bem técnicos, como, por exemplo, reanimação, né? Nós teremos cursos muito interessantes, como saúde planetária. Então, o Dr. Henrique Falseto, ele vai falar sobre o Brasil e a saúde planetária, né? Então, o que é a saúde planetária? E ele se encaixa bem nesse evento. Nós teremos curso de planos de contingência para catástrofes, com a professora Etel Torelli. Nós teremos como funciona a defesa civil nesse momento, e assim por diante, sabe? Então, eu acho que será um curso serão cursos de boa qualidade, muito interessantes, com temas variados, associados a um congresso também multidisciplinar, e que será um local realmente muito democrático para as discussões, será um local muito aberto para que essas discussões sejam aprofundadas e que as pessoas saiam daqui com uma pequena semente, né, de um novo fazer
frente ao planeta. Que é o que a gente precisa, né? A minha percepção de leiga, apenas de cidadã, é que o Estado não estava nada preparado para uma situação dessas. Mesmo no Vale do Taquari, que foram 3, né, enchentes consecutivas, 3 vezes as pessoas perdendo tudo, quando reconstruía ou pelo menos tentava se organizar, vinha outra. Então, realmente, é preciso pensar um novo fazer e estar preparado, né, como Estado, como país, porque os efeitos, né, dessa degradação do clima, o mundo inteiro está sofrendo, né, é enchente, é seca, é fogo, e às vezes é fogo num lugar, enchente no outro. Então realmente precisamos, há muito tempo era necessário refletir, né, sobre isso, mas agora não tem como esperar, né? Estamos numa situação que não tem como esperar, é realmente urgência, né? Nós precisamos educar as novas gerações, né? Nós precisamos nos limitar nas nossas ações, porque nos educar vai ser muito difícil, né? Mas assim, a geração que está por vir, ela precisa ter realmente, né, realmente um entendimento do que é saúde planetária, da sua relação com o meio, e não aquela educação, bote o plástico no lixo. Isso é uma pequena... Não adianta eu pôr o plástico no lixo e eu desmatar X hectares em algum lugar aí. É muito bonito eu pôr o plástico no lixo, mas a prática do dia a dia, aquela prática impactante realmente, isso é que nós precisamos entender e transformar. Eu acredito nisso, que é com as crianças que nós temos que focar, mas que também as crianças, elas crescem muito parecidas com os adultos com quem ela convive, né? Então, trabalhei a maior parte da minha vida, 22 anos, na educação básica. E às vezes eu via assim os pais, em relação à leitura, eu era professora alfabetizadora boa parte do meu tempo na educação básica. Como é que eu faço o meu filho gostar de ler? Não tem outra resposta. É lendo, né? Porque a criança vai ver os pais ali com os livros e vai também ir por esse caminho. Agora a gente vê os pais nas telas e, obviamente, as crianças só vidradas na tela. Então, eu acredito que a gente precisa focar nas crianças, mas a gente, como adulto, também tem que repensar nosso fazer, né? E a própria questão do consumo desenfreado, né? O plástico no lixo é importante, mas também a aquisição daquele plástico, diminuir a aquisição do plástico é importante, porque tudo é gasto de matéria-prima, né? Qualquer coisa precisa matéria-prima. Eu não sabia e fiquei assim, estarrecida quando eu soube que a Google gasta 21 bilhões de água para manter a inteligência artificial funcionando. E que o que eu fiquei mais ainda impactada é que quando coloca lá no chat GPT, por favor, obrigada, né? Quer ser gentil com a inteligência artificial, o gasto, consumo de energia e, consequentemente, de água é muito maior. Então, pensar nossas práticas, né, também no nosso dia a dia. Papel também consome água, mas eu acho que ainda não sei em quantidade, não fiz a pesquisa,
mas que a gente tem que pensar e também a mudança do nosso fazer, né? Pensar com mais consciência, comprar menos, desperdiçar menos. Mas é isso mesmo, porque o planeta, na verdade, ele está sendo consumido pelo consumo, né? Uhum. O consumismo leva, a produção leva ao consumo, e as reservas do planeta, ele é o gerador disso aí. Uhum. Né? O plástico, ele não vem de outro lugar, vem da Terra, o papel, né? A água, o petróleo. Então a gente tem que ter mais inteligência, menos consumo desnecessário, né? E mais qualidade do consumo, acima de tudo, né? Então, porque as coisas estão relacionadas, né? É uma rede é uma ecologia muito complexa e que sempre uma ação interfere em outra, positiva ou negativamente. Então as pessoas têm que ter essa leitura. Isso não é fácil. Uhum. E que tudo está conectado, né? Exato. Aquela ideia do que eu só cuidar do meu próprio umbigo, não é assim, tudo está conectado, né? Doutor Humberto, como é que é a inscrição? O senhor pode reforçar um pouquinho e depois a gente retoma essa questão da inscrição para que as pessoas assim fiquem bem atentas. A inscrição é diretamente do Banco de Alimentos do Estado, né, para a Unidade Santa Maria. Tem lá o QR Code, o link para entrar, né, para poder fazer essa inscrição. E uma vez realizada a inscrição, não tem como cancelar, porque não vem para os organizadores do congresso, vai para o Banco de Alimentos, que já vai destinar para alguma entidade que necessite desse alimento, né? Então é simples, o valor é 1 quilo de alimento, né, não perecível, basicamente, e contamos com essa colaboração e essa participação, né? Essa ação solidária é importante porque a gente precisa ser solidário nesses momentos de dificuldade e também nos momentos de planejar futuro, né? Com certeza. Então as pessoas podem acessar lá no www.combrascc.com.br, isso? Exatamente, é isso aí. Professor, eu avisei que isso poderia acontecer, doutor. Não tem problema. O senhor é superintendente do USM, do nosso hospital universitário, que é um hospital que é referência, né? Um orgulho para o UFSM, onde passam diariamente milhares de pessoas. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o USM. Bom, o hospital universitário ele é um marco na saúde estadual. Para você ter uma ideia, no hospital universitário circulam entre 5 a 7 mil pessoas por dia, mais que a maior parte das cidades da região. O hospital ele atende 45 municípios, né, entre a 4ª e a 10ª regionais de saúde, para a realização de alta e média complexidade em saúde. Isso é importante que as pessoas saibam. A alta e a média complexidade é o financiamento, como o dinheiro é repassado ao hospital. Não é cirurgia complexa. Porque os colegas mas essa cirurgia é muito difícil, vai para o USM porque é alta complexidade. Não. Tem que vir para o USM porque é alta complexidade de financiamento. Isso é uma coisa importante porque senão as pessoas que fazem parte da rede, muitos não têm este conceito. Então, o hospital ele atende cerca de 1.200.000 habitantes, daqui a Livramento, né, indo até ali Restinga Seca, aproximadamente. E é a única entidade realmente 100% SUS, entidade pública, federal. Existem algumas filantropias, existem algumas fundações, né, mas deste porte, 100% SUS, totalmente vinculado ao Estado, é o Hospital Universitário de Santa Maria. E é um hospital diferente, porque é um hospital que nos últimos 10 anos, 12 anos, sempre que solicitado, ele se fez presente de forma muito bonita.
foi na tragédia da Botkiss, foi no surto de toxoplasmose, seja nas enchentes agora e principalmente, né, na pandemia da Covid-19, quando o nosso hospital atingiu índices de mortalidade do mesmo nível de hospitais considerados de primeira linha do São Paulo e Rio, né? Sendo que aqui no nosso hospital só vinham casos graves, não eram referenciados ao nosso hospital casos leves, né? Então o hospital ele conseguiu cumprir o seu papel nesse ponto. Hoje o hospital conta com uma gama muito grande de professores, né? Tanto da área tanto do CCS como de outros centros da Universidade Federal de Santa Maria. Então nós temos colegas da pedagogia, nós temos colegas da arquitetura, nós temos colegas da administração, relações internacionais e assim por diante, com alunos, ou projeto de extensão, ou ensino, ou pesquisa lá dentro. Porque o hospital universitário ele é o maior centro de extensionista da universidade e é o maior centro com potencial de inovação, de formação de novas tecnologias dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Pelo seu próprio tamanho, são 3 mil funcionários circulando lá dentro, mais, como eu falei antes, 7 a 5 mil pacientes e diversas especialidades que são atendidas ali. Isso favorece um ambiente de desenvolvimento tecnológico, de ensino, pesquisa e extensão. Nós temos alunos de 22 cursos lá dentro, né? Nutrição, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, serviço social, medicina, enfermagem, né? Os alunos dos cursos técnicos. Então mostra que é um hospital na sua função de ensino pujante e na sua função assistencial muito impressionante. Quando nós nos comparamos com os demais hospitais da rede EBSER, os hospitais todos universitários federais, nós ficamos em 6º lugar total em termos de produção. Nossa. Parece, sexto, não é segundo, não é terceiro, só que nós temos que pensar da seguinte forma. Na nossa frente está o Hospital da Universidade Federal de Uberlândia, tem 500 leitos, quase o dobro da nossa capacidade. Nós temos 390, né? Eles têm 30% a mais. Exagerei no dobro, 30% a mais, né? Aí então ele está à nossa frente, só que aí nós temos o Hospital de Curitiba, Belo Horizonte, Ceará e Recife. Só aí são 5 capitais. Então a própria região não consegue se comparar em termos populacionais para enfrentar a demanda dessas capitais. Isso mostra que, mesmo que nós tenhamos 4,1 funcionário por leito do hospital, que é um índice baixo comparado aos demais da rede, nós estávamos quase em último há tempos atrás, estamos um pouquinho melhor agora, a nossa produtividade, a nossa organização nos leva a conduzir bons resultados na área de saúde. Então o hospital ele é importante. Se nós chegássemos hoje e falássemos, acabou o hospital universitário, nós teríamos uma crise sanitária regional tão grande, que é impensável, né, se pronunciar essas ideias. Então o hospital ele é estratégico do ponto de vista de saúde, ele é estratégico do ponto de vista de ensino, é estratégico do ponto de vista de extensão e é estratégico do ponto de vista de inovação em saúde. Então o hospital universitário ele vem cumprindo há 55 anos o seu papel. E junto com o apoio da EBSER em Brasília, nós conseguimos, desde 2012, quando a EBSER assumiu, em que houve aquela discussão, é bom ou é ruim, nós não podemos negar que a EBSER trouxe benefícios, inumeráveis benefícios, né? Nós aumentamos substancialmente as residências médicas e multiprofissionais, substancialmente o número de procedimentos, exames e consultas, aumentamos significativamente a reposição de funcionários. Hoje nós temos 1.000
aproximadamente 1.000 funcionários seletistas e 700 funcionários JU, né? E isso é importante deixar bem claro assim. Não existe um funcionário daqui ou dali. Somos todos pagos pelo MEC. Ou seja, o que muda é que um tem fundo de garantia, outro não tem, basicamente. Mas somos todos o mesmo, somos todos filhos do mesmo empregador, pagos pela sociedade, para trabalhar a favor da sociedade. Então, essa diferença, ela para mim, ela não existe. O tratamento que nós damos lá é igual, né? Então, esse é o hospital universitário, resumindo assim, em alguns minutos. E é por isso que eu gosto de ficar lá. Por isso que eu gosto de trabalhar no hospital universitário. Dá para sentir assim o seu comprometimento, o seu carinho no falar no USM, o seu orgulho de fazer parte do USM. Isso dá para sentir. E assim, como que as pessoas chegam no USM? Como que é para entrar no USM, para consulta, para procedimentos? O hospital universitário hoje, ele tem o melhor serviço de regulação, né, modelo lá de todos os hospitais universitários. Então, por exemplo, o nosso serviço de regulação, que é um serviço pequeno, mas muito bem estruturado, coordenado com o enfermeiro Helder e com a enfermeira Carla, eles estão dando o treinamento para os hospitais do Rio de Janeiro, que foram recentemente adquiridos pela rede IPSER para fazer a gestão. Então, o hospital universitário, para o paciente chegar e entrar no hospital universitário, ele tem que vir regular, ou seja, com, digamos assim, uma data. O regulado, são 3 entradas básicas. A gente tem a entrada do pronto-socorro, que nosso pronto-socorro é um pronto-socorro porta aberta, e eu vou falar depois sobre isso. O GERCOM, que é um aplicativo do Estado de gerenciamento de consultas, então ele vem do posto de saúde, vem da Secretaria do Estado, enfim, ele vem com um número para ele, nós ofertamos X consultas para cada município e o município marca. E o gerente, que é o gerenciamento de internação hospitalar, que é o paciente que está internado lá aguardando uma cirurgia, se põe no sistema, e todas essas coordenações são realizadas, exceto do pronto-socorro, por Porto Alegre. O pronto-socorro do hospital universitário, ele é um pronto-socorro porta aberta, como eu disse antes, tipo 2. Né? Contudo, os pacientes têm que entender que ele é um pronto-socorro para situações graves. Hoje nós temos uma demanda espontânea em que a maioria dessas demandas espontâneas poderiam ser atendidas no posto de saúde. Ou seja, a falência do sistema de saúde, da atenção primária em saúde do município e da região, respinga nas unidades de pronto atendimento, com as UPAs, né? Ou no pronto-socorro do hospital universitário. Isso acaba sobrecarregando um pouco o pronto-socorro do hospital, que eventualmente chega a 200%, 230% de lotação. A gente tem que começar a tentar restringir esses atendimentos, né? Claro que o paciente chega ali, nós atendemos, né? Mas a gente precisa mudar essa realidade. Nós estamos trabalhando internamente nesse sistema, nesse sentido, aliás, com projetos também vinculados ao Ministério da Saúde e à IPSER, para que a gente possa desenvolver processos internos que desafoguem o pronto-socorro. E depois da pandemia da Covid-19, como que Santa Maria, especificamente, os hospitais, tanto universitário, ou o senhor tem conhecimento do Caridade também, estão se organizando? Estão preparados caso haja uma nova pandemia? O hospital universitário tem um grupo, né, de risco e contingência. Né? Existe aqui na cidade, junto com a Defesa Civil, uma central de contingência, né, que participa a SAMU, Exército, Aeronáutica, os representantes de hospitais. Né? E nós estamos melhor do que antes. Né?
Mas é claro que a gente nunca sabe o impacto e a intensidade de uma pandemia, né? Nós poderemos ter uma nova crise, mas ela com uma intensidade e uma menor. Mas também poderíamos ter uma crise com uma intensidade muito maior. E aí só com o andamento dos acontecimentos que a gente vai poder, inclusive, saber se nós vamos ter maior ou menor suporte, maior ou menor condição de prestar a ajuda, né? Porque isso depende muito do volume de pacientes que chegam e da gravidade desses pacientes. Da temporalidade, pode chegar todo mundo em um mês, pode chegar espalhado, mas existe esse contato entre as instituições. Esse foi um dos motivos que fez com que nós tivéssemos um bom comportamento, né, nesse último evento aí das enchentes que ocorreram há um ano atrás. Também quem nos escuta deve pensar, nossa, ela é muito pessimista, mas novamente eu digo, não é uma questão de ser pessimista, é uma questão de ser realista. A gente sabe que provavelmente por toda essa desequilíbrio que existe, né, no planeta, provavelmente teremos novas pandemias, né? Isso é assustador em pensar, né, numa nova pandemia como foi a da Covid. Eu particularmente, assim, eu não perdi ninguém conhecido, mas acompanhando na televisão todo dia aquele número de mortos e de situações que outros países enfrentaram com, não sei se a palavra seria maior tranquilidade, mas com maior eficácia, né? O Brasil deixou muito a desejar, né? Muitas mortes poderiam ter sido evitadas se tivesse um poder público mais eficiente. Isso em relação às vacinas também, né? Então, quando a gente pensa assim, tanto em catástrofes que não tem nada de naturais, né? São catástrofes que são produzidas, né, pelo homem, pela degradação, pela poluição, pelo assoreamento dos rios e todas as outras questões. E as pandemias também, né, são esse desequilíbrio do planeta. É difícil a gente traçar um futuro, né? A gripe espanhola, quando aconteceu, 100 anos depois vai ocorrer a próxima, né? Uhum. Ela pode ser o ano que vem, mas pode ser daqui a 100 anos também. O importante é estarmos preparados, com as equipes de prontidão, com a sociedade preparada para a resposta rápida, né? Início, o Estado tem que estar presente. É muito interessante quando a gente pega as revistas médicas da época da gripe espanhola, as discussões sobre usar máscara, não usar máscara, confinar, não confinar, são as mesmas. Nós não avançamos nisso aí. 100 anos depois, repetiu-se a discussão, né? Com todo o avanço da tecnologia, do conhecimento, esse assunto, particularmente, ele foi discutido com as mesmas bases teóricas de um século passado. E o senhor acha que se vier uma nova pandemia daqui 20 anos, 30 ou até mesmo 100, será que vai ter tido algum avanço ou as discussões serão as mesmas? Muitas das discussões serão as mesmas, né? Porque se o homem aprendesse realmente alguma coisa, não faria uma terceira guerra mundial. Exatamente. E assim, nem a segunda. Já havia feito a primeira, né? Então, mas são assuntos assim difíceis de responder, né? Mas eu acredito que muitas dessas discussões básicas, né, que fogem um pouco à ciência e caem muito na discussão do senso comum, elas vão emergir, elas vão surgir novamente,
Mas cabe a nós, né, teoricamente conhecedores e detentores do conhecimento, dizer a elas, não é assim, tem que ser dessa forma, por causa disso e disso. E foi o que faltou nessa última pandemia. Faltou que aquelas pessoas que detêm o conhecimento, que detêm o saber, se posicionassem de forma a que os outros se recolhessem ao seu lugar e falassem, realmente, eu tô errado, né? Então essa briga foi muito, essa discussão foi muito desfavorável, né? O Brasil teve 10% das mortes com 3% da população do mundo. Ou seja, é inversamente proporcional em relação aos demais países, né? Isso mostrou que nesse tema, né, de forma global, o país foi muito mal. O Hospital Universitário de Santa Maria foi muito bem. Uhum. Mas isso não é motivo de alegria, né? A gente fez a nossa parte. Só isso. Mas, de forma global, o país demorou para acordar e se preparar, né? Nós começamos a nos preparar em fevereiro de 2020. Porque quando aconteceu o primeiro caso lá na Itália, nós fizemos uma reunião na reitoria, o hospital. Na época não era eu o superintendente, eu era o diretor técnico do hospital, junto com colegas médicos e enfermeiras e a reitoria. Na época o reitor era o professor Paulo Burman. E nós começamos a planejar o que faremos com relação à universidade, com relação ao hospital, para enfrentar, porque vai chegar. Uhum. A gente não sabe quando. Vai chegar depois que chegar em Porto Alegre, depois que chegar em Santa Cruz, vai chegar aqui. A gente sabia que o caminho era esse. Mas e aí é uma hora que quando chegou, né, uma população muito idosa na região, e então teve um impacto muito grande. Mas a gente conseguiu um mínimo de preparo e pressionamos muito os órgãos estaduais para que a gente estivesse em condições de equipamentos, né, e transformamos o hospital para poder receber essas pessoas e não ter contato com aquelas que não tinham. Então foi um trabalho muito, muito bonito por quem liderou isso, que foi a enfermeira Sueli e a doutora Elaine Rezanier na época. O senhor falou da questão, né, da Terceira Guerra Mundial. Realmente, assim, eu acho que a dificuldade de aprendizado do ser humano realmente cada vez parece que é difícil. Sobre a questão dos ressurgimentos, né, fascismo, populismo, com toda a história, o que foi o Holocausto, né, todo o extermínio de judeus, ciganos, homossexuais, e ainda assim pessoas defendendo e ter o Rio Grande do Sul e Santa Catarina como os maiores lugares onde tem células neonazistas, realmente assim, é preocupante e muito triste, né? Que essa façanha realmente não serve de modelo, porque é um absurdo. E eu não consigo entender, porque uma coisa é uma pessoa defender algo que não tem conhecimento, né? Que a gente diz, é ignorante, não no sentido pejorativo, mas no sentido de ignorar. Mas eu acredito que é muito difícil uma pessoa não saber o que é um regime fascista, né? E ainda ter a defesa, realmente isso é algo que me preocupa muito. Eu não consigo explicar, eu só sei isso, só sei que eu não consigo explicar essas relações, né? São relações em que as pessoas perdem um pouco a possibilidade de compreensão do outro, né? Eu acho que o grande sofrimento que eu vejo nisso é a diminuição da empatia, Uhum. A diminuição da compreensão das diferenças,
da diminuição da solidariedade e a valorização do indivíduo como personalidade, né? Eu acho isso mais ou menos o que eu vejo, a leitura que eu faço. Como eu não sou uma pessoa que domine profundamente esses temas, né? É muito difícil eu explicar, tentar conversar e emitir opiniões, porque é muito difícil a gente entrar nessa seara, mas eu acho que a humanidade não consegue aprender com a velocidade que deveria, isso sim. Isso eu acho. Eu sempre puxo essa pauta porque realmente eu gostaria de entender e que compartilho dessa, como o senhor falaste, dessa incompreensão, eu realmente não consigo entender e procuro uma resposta. Procuramos. Como é que pode? Assim como a questão das vacinas, né? Que ali durante a pandemia toda a desinformação em relação às vacinas acarretou a volta do sarampo, a volta da paralisia infantil, a poliomielite. Então, o que é criminoso, todos nós fomos vacinados, estamos bem, não tivemos essas doenças, ou tivemos sarampo que não afetou, né, profundamente, foi leve por causa da vacina. E daí um pai, uma mãe, um responsável por uma criança que foi vacinada e graças à vacina não teve uma doença séria, não levar o seu filho para vacinar. E eu sempre bato na tecla, e já falei várias vezes no programa, sempre quando surge essa oportunidade eu falo que é algo criminoso, porque a questão da vacina, eu entendo que não é uma decisão individual, é uma decisão coletiva, porque se eu não me vacinar, eu vou estar interferindo na saúde das outras pessoas que convivem comigo. Se eu não levo o meu filho para vacinar, aquela criança vai ter a possibilidade de contaminar outras crianças. Então, que é uma questão coletiva, né? Que as vacinas são seguras, não surge uma vacina do nada, existe toda uma pesquisa, todo um rigor científico por trás daquela vacina. E toda essa campanha de desinformação, ela é criminosa, né? Não pode acontecer. Especificamente nas vacinas, né? A vacina é uma revolução de saúde que nós tivemos nos últimos anos junto com os antibióticos, né? Então a vacina ela tem que ser dada à criança. Tem que ser dada aos adultos. Todos devem fazer as vacinas, né? O movimento antivacina, ele é uma tragédia individual e coletiva, né? E o hospital universitário, ele não aceita não vacinar. Todas as pessoas têm direito à vacina. E não existe a mínima possibilidade de sair do hospital universitário qualquer informação contrária a qualquer campanha de vacinação, qualquer vacina. Ninguém vai virar jacaré, ninguém vai incorporar DNA de alguma coisa. Não é chip chinês. Não é chip chinês, não. É vacina. É tecnologia em saúde. É assim como tomar um AS, assim como tomar um paracetamol, assim como tomar um remédio para pressão. É a vacina. Só que a vacina, ela realmente previne as doenças, ela salva as vidas. Então, tem que vacinar a criança, tem que vacinar o idoso, tem que se vacinar, independente da idade, tem que realizar o calendário vacinal do Sistema Único de Saúde. As pessoas devem entender isso aí, e qualquer outra informação contrária está errado. O Sistema Único de Saúde é um dos poucos sistemas que consegue manter uma relativa independência das pressões externas. Então, as vacinas devem ser realizadas.
independentemente do que se fale em jornal, o que o vizinho fale, do que a internet escreva e os programas e as redes sociais divulguem. O que vale são as diretrizes do Sistema Único de Saúde e são as diretrizes que o Hospital Universitário, todos os hospitais universitários e todos os hospitais que servem ao SUS, ao Ministério da Saúde, devem seguir. As vacinas devem, sim, ser realizadas sempre que recomendado em campanha ou em calendário. Perfeito. É uma defesa que a gente tem no TEMOV e que a gente precisa realmente bater nessa tecla para romper com essa campanha de desinformação, essa campanha criminosa. Realmente, as vacinas, num sentido geral, elas são seguras e precisam ser realizadas. Doutor Humberto, passou tão rápido essa hora, assim, a gente começou falando do Congresso e falamos sobre tantos assuntos, realmente foi uma conversa muito produtiva, de muitas aprendizagens. Mas antes de encerrar, eu gostaria que o senhor falasse os seus projetos para o futuro, tanto os seus quanto do USM. Bom, o Hospital Universitário tem inúmeros projetos, né? A gente tem o Lean nas emergências, que é para nós melhorarmos o nosso atendimento e auxiliarmos no desafogo da emergência. O projeto da gestão de alta, que é para acelerar as altas seguras, para que o paciente não fique retardando o seu tempo no hospital. Nós temos um projeto com a economia solidária, né? Agora foi feita o chamamento público e uma parte dos nossos itens de alimentação. A alimentação do hospital foram aceitos e ocupados, a outra parte a gente vai para a licitação normal. Nós temos os projetos para atingir as metas do hospital, que são vinculados à EBSER, que é tempo de internação, infecção hospitalar baixa. Esse ano nós teremos que aumentar 40% o número de cirurgias eletivas, mas o objetivo do hospital, o mínimo é 40%, o objetivo do hospital, segundo solicitação da EBSER em Brasília, é que nós aumentemos para 60%. Vai demandar muito, porque nós temos as obras do PAC, então esse é um outro ponto importante, né? O PAC 3 do governo Lula, ele vem aí conosco, junto com o presidente Chioro. Então nós vamos colocar agora até o cronograma que estejam todas as obras prontas em outubro do ano que vem, assim espero, são 40 milhões, a primeira é a parte elétrica e junto com um novo setor de arquivamento e logística do hospital. Depois nós teremos o telhado, com o sexto andar a pediatria e a oncologia pediátrica, e no final nós teremos ali o setor obstétrico que vai ser remodelado junto com a unidade de saúde da mulher. Então nós temos vários projetos, nós temos projetos relacionados ao assédio, e esse é um projeto importante, talvez um dos mais importantes do hospital, que no dia 8 ou 9 de maio, não me lembro, de maio, não me lembro agora, a EBSER lançou uma mesa redonda nacional e lançou o seu guia de prevenção, baseado no Guia de Prevenção e Orientação para o Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual e a Discriminação no Governo Federal, o Guia Lilás da CGU, que nós estamos divulgando. Eu não posso deixar essa cópia, porque nós só temos 10, nós demos uma para cada gerência, para a reitoria, nós estamos guardando com carinho, essa única que eu tenho aqui, mas é um material que pode ser reproduzido, né? Ele não tem... código aberto, né? Licença aberta, né? Então, esse é um projeto talvez o mais importante, né? O assédio. Uhum. Prevenção, combate a qualquer tipo de assédio. Esse é uma questão, é um pilar dentro do hospital, né? Enfim, tem outros tantos que a gente vai fazer, como a internacionalização dentro do hospital universitário. Nós estamos com o professor Júlio das Relações Internacionais. Nós queremos fazer com que o hospital, em médio prazo, a gente vai ver se a gente consegue terminar esse projeto, colocar uma parte em prática ainda esse ano, de parcerias de fora do Brasil, no que diz respeito a intercâmbio cultural, de tecnologias leve, duras e duras, enfim,
e para que a gente possa, que o hospital universitário possa também contribuir para outros países e que outros países venham e contribuam conosco para que a gente atinja um nível de cultura, tecnologia, inovação e assistência que o hospital merece, né? Então, é um compartilhamento dessa vez. São vários projetos que nós temos aí, todos eles em conjunto, porque não sou eu quem faço, não é a professora Tânia, não é o professor Dotto, não é o João Batista, é o hospital que faz, que trabalha em conjunto, né? E eu espero que a gente consiga, até o final desse ano, colocá-los em prática, ou pelo menos iniciá-los, e assim a gente tem o ano de 2026 com outra maneira de iniciar o hospital. Doutor Humberto, gostaria de te agradecer por estar aqui no TEMOV. Realmente, assim, foi um programa muito relevante, muito importante a conversa que tivemos. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. O Hospital Universitário está sempre à disposição para poder participar e ele se sente orgulhoso de fazer parte da universidade, de estar sob a gestão da Rede EBSER. Então as palavras do Hospital Universitário são muito obrigado. E quem quiser então saber mais do Combras, acesse www.combrascc, o com N de congresso, combrascc.com.br. Então agradecemos ao médico Humberto Moreira Palma e o TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Azolim, e apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade, 800 AM e 107.9 FM. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE UFSM. Também estamos no Spotify. É só buscar TEMOV e ouvir nossos podcasts com as nossas entrevistas. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto, trabalhos técnicos de Giano Al e Yuri Nascimento e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Então até semana que vem e que a sua semana seja levinha e muito feliz.